Boa tarde a todos, meu nome é Ademar, sejam bem-vindos à Semana do Back-Office DataSul. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as soluções de manufatura, as novidades. Eu gostaria também de já agradecer a participação de todos, então, no nome da TOTUS. Essa apresentação aqui no final, ela também vai estar disponível, tá? Vai ser enviada para vocês, para cada participante, né, que esteve conosco. Ela vai ser enviada depois, né, esses materiais vão ser enviados também, tá? Caso você tenha alguma dúvida, a gente está com um time aí de especialistas ali no chat, então caso você tenha alguma pergunta, você faça via ali a opção é a opção Q&A, tá? Então você coloca a tua pergunta lá, a gente está com os nossos especialistas que vão respondendo para você daí, tá? Então fique tranquilo com relação a isso. E as perguntas que a gente não conseguir responder no tempo dessa apresentação, a gente depois vai respondendo, né? Vai pegar todas essas perguntas e vai responder para você depois se a gente não conseguir aqui na própria apresentação, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as novas soluções, né, da manufatura para acelerar e modernizar a gestão industrial. A TOTUS, na linha de manufatura, tá? Ela está bem alinhada com os outros pilares, né, do RP, vamos dizer assim, principalmente na questão da indústria 4.0, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com relação e apresentar as novidades para o direcionamento para a indústria 4.0. Daí está claro, alinhados, né, com os demais pilares que também querem, né, estão direcionados para a questão de 4.0, né, digitalização da informação e também com todos eles, né, alinhados também com a questão de business performance e tech fim, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento 4.0, né? A gente tem aqui dentro do conceito do planejamento 4.0, né, a gente tem uma solução de S&OP, que é uma solução de terceiros, né, que é um parceiro nosso, perdão, desculpa, né? Uma solução de parceiro nosso, que é da NeoGrid, onde você pode fazer todo o planejamento de longo prazo, né? Inclusive lá tem mais de 32 algoritmos, cerca, né, de 32 algoritmos que você pode estar colocando para fazer todo o processo de previsão de vendas, né, fazer essa visão de longo prazo, vamos dizer assim, de planejamento da produção. E isso é extremamente importante porque, após disso, né, você normalmente joga isso para uma ferramenta de MRP, onde você tem essa visão dos cálculos das quantidades, tá? Também tem uma visão de carga, né, onde que seria a questão de carga versus capacidade, e nosso entendimento é de que quando você tem essa visão, né, nós como manufatura, é importante ter essa visão tradicional de quantidade, de carga, mas nós entendemos também que a junção disso de uma forma inteligente, a gente tem o TOTUS APS, tá? Que é justamente uma ferramenta que vem para trazer essa visão, né, de quantidade e capacidade também com a visão de sequenciamento, ok? Então, o TOTUS APS, ele é uma ferramenta, né, de sequenciamento de fábrica e programação dos recursos da fábrica, visando principalmente, né, o sequenciamento e a sincronização dos pedidos ou das entregas das demandas com as máquinas, né, e a capacidade produtiva, levando em consideração aí toda a informação que você tem, tanto de estrutura de material, né, que seria a lista de materiais ou a Bill of Materials, né, como o pessoal comenta. Também tem a visão de sequenciamento das máquinas, considerando capacidade finita, tá? Então, nessa consideração de capacidade finita, a gente tem N possibilidades de trabalho, né? Você trabalha lá com característica de batelada, você trabalha com característica de processo contínuo. Então, dentro do APS foram desenvolvidas várias, vamos dizer assim, novidades, né, que ajudam no dia a dia da programação e planejamento da produção, tá? E aí isso permite que basicamente você tenha aí uma possibilidade de ter né, estoques mais balanceados, né? Porque se você tem a possibilidade, né, de sincronizar melhor a fábrica, né? Você tem a possibilidade de reduzir os tempos de fila, né? Automaticamente diminuindo o tempo de lead time de fabricação. E aí está também levando em consideração outros tipos de recursos que restringem a tua produção. Por exemplo, você pode ter a questão de melhoria de setup através de uma matriz de setup, ou você tem uma restrição de mão de obra, ou você tem uma restrição de ferramental, você pode colocar essas informações lá dentro do TOTUS APS e ele levar em consideração, tá? Como novidade, a gente tem ali, né, a possibilidade de você fazer, além dos cálculos que você já tem toda a questão de programação, a questão de programação de cada grupo de máquina, de cada centro de trabalho, você ainda tem a possibilidade de fazer os ajustes, né, após o cálculo do APS,
você ainda tem a possibilidade de fazer os ajustes dessa programação de forma manual, né? O APS, ele tem a sua ferramenta de sincronização, mas ele não tira a autonomia do próprio PCP de fazer ajustes manuais da programação pelo próprio expertise que ele tem, tá? Que o próprio programador lá, o PCP, pode ter, de repente, fazer algum tipo de ajuste lá, né? Tá bom? Também tem a questão de comparativo de cenários, né? Onde posso, além, né, de posso ter um cenário de planejamento, fazer algumas alterações ou de previsão ou de características de sequenciamento, e aí fazer uma comparação entre dois cálculos, né, e verificar o que impactou tanto a entrega de pedidos, como também na carga e na capacidade das máquinas que eu tenho, né, e o indicador de qualidade de atendimento também, além de, claro, né, você ter toda uma visão gráfica também, né, da flutuação dos saldos, tanto de itens que você vende, né, os acabados finais, os semi-acabados e também as matérias-primas também, tá? E também tem a possibilidade de você ter de visualizar a qualidade de atendimento, né, ou o serviço, nível de serviço de atendimento dos pedidos e das previsões que você tem, tá? Então, tem a possibilidade de indicar, verificar qual que é a demanda, qual que é o pedido, qual que é o cliente que está atrasado, né, ou com invasão de pulmão, e aí, eventualmente, identificar qual que é o motivo desse atraso, né, podendo ser atrasos relacionados à capacidade, que aí estão relacionados à intra, né, dentro da própria fábrica, ou, eventualmente, alguma matéria restritiva, né, matéria-prima restritiva que você tem, que aí, de acordo com o recebimento dessa matéria-prima, ela pode impactar numa uma entrega que você tem de um pedido ou de uma demanda que você tem dentro da fábrica, daí, tá? Olhando na visão de indústria 4.0, tá? A TOTVS, a gente tem se focado bastante na questão da digitalização das informações, né? Levar principalmente, né, a coleta dessas informações a partir da própria máquina ou através da coleta das informações ou digitalização dessas informações a partir, né, de aplicativos mobiles, né, ou a partir de mobilidade e também principalmente para atualização mais rápida, né, e de forma mais online dos indicadores, né, e do próprio da situação como um todo, né, da produção, permitindo que você tenha ciclos positivos, principalmente com a eliminação do papel dentro da fábrica, tá? Então, principalmente quando você faz o gerenciamento da fábrica, né, você tem lá a disponibilidade da FADA, né, dos teus recursos, e essa disponibilidade dos recursos, elas vamos dizer assim, esse tempo disponível ou de capacidade vai sendo consumido com os tempos improdutivos aí que você tem, que pode ser tanto os tempos, né, fora de turno, tempos de parada planejada, tanto tempos de parada não programada, aí você pode ter o tempo efetivamente de paradas para manutenção, e aí sim que você tem o tempo efetivo de fazer a execução dos seus recursos de produção, né? Então, aí nesse caso, um indicador que a gente utiliza muito é o OE, e o objetivo principal nosso é fazer com que as máquinas tenham o melhor OE possível, justamente trazendo a possibilidade de você trazer a informação, principalmente, né, uma visão mais digital, mais rápida e mais assertiva, com uma curiosidade muito melhor, que isso permite com que o gestor de produção, o gestor de manufatura, ou o coordenador, o pessoal do PCP, tem uma administração mais amortizada, né, do dia a dia da produção, tá? Então, a gente entende, então, na visão de coleta, né, dessa integração do 4.0, a gente tem o nível mais baixo, vamos dizer assim, que seria a própria conversa com a própria máquina, a gente tem a solução do TOTUS MES, tá? Então, o TOTUS MES é uma ferramenta de um parceiro nosso, que é da PPI Multitask, e ele tem principalmente 3 camadas lá de troca de informações, tá? Um que é o TOTUS MES, propriamente dito, que seria um supervisório que já é integrado com a ferramenta nativa DataSul, ok? Só um instantinho. Já é integrado, né, de forma nativa com a ferramenta DataSul. Então, se você tem, não, se você tem o APS ou MRP, né, ou faz a criação das ordens, essas ordens elas são integradas lá com o próprio TOTUS MES. O TOTUS MES faz a requisição desses materiais, faz os reportes, né, de produtos acabados, também faz o reporte de mão de obra, e essas movimentações elas também são integradas com o DataSul, tá? Também, a partir do próprio TOTUS MES, você pode gerar uma solicitação de serviço lá na manutenção industrial, caso uma dessas máquinas
ela pare, esteja por algum motivo de parada de produção, tá? Também tem uma plataforma de IoT justamente para fazer essa conectividade, né, das informações diretamente com a máquina, né, e a partir da coleta dessas informações, de um monitoramento dessas informações, você também pode colocar isso, jogar essas informações numa nuvem, né, com uma inteligência artificial. Então, essas funcionalidades estão dentro da suíte de solução do TOTUS MES, tá? Então, dentro do TOTUS MES, né, um dos principais indicadores que a gente viu ali, né, seria o próprio OE. Então, o TOTUS MES ele teve, né, depois, no último ano, aí, ele teve um investimento bem grande na questão de melhorias, na questão de usabilidade, na questão, né, de configurações, né, das telas e também do dia a dia, da rotina diária do próprio PCP. Então, né, foram refeitas, né, muitas telas, né, podendo utilizar inclusive na web. Então, os layouts, todos eles são configuráveis, né, pelo próprio usuário, podem estar direcionados para o próprio usuário que vai estar acessando aquele dashboard, vamos dizer assim, de monitoramento, tá? Então, principalmente para facilitar a coleta das informações e a administração no dia a dia da produção, tá? Permite, então, que você faça coleta online das informações, permitindo que você tenha toda a atualização dos indicadores também de forma online, né? Isso permite que você tenha a visualização das informações também, assim, né, de uma forma mais assertiva, permitindo que você que é do PCP também tenha decisões mais assertivas, né, e poder fazer o monitoramento, né, das informações de uma forma mais online, né, permitindo mais assertividade na decisão, tá? Da mesma forma, você tem toda um volume de recursos, tá, gráficos, que você pode, inclusive, estar colocando a planta da sua empresa, pode estar colocando os recursos, mapeando os recursos dentro da própria fábrica, fazendo, inclusive, o monitoramento, né, dos equipamentos ou de parte de conjuntos, os subconjuntos desses equipamentos, e jogando essas informações para a nuvem, né, você pode fazer o monitoramento, inclusive fazendo lá, né, jogando para uma nuvem de inteligência artificial, com a possibilidade até de predição de quebras, né, ou recomendações, de ações que você pode ter dentro da fábrica, daí, tá? Então, é bem interessante essa visão, essa questão da conectividade, né, a IoT é uma visão, né, que eles têm de integração, vamos dizer assim, de baixo para low code, né, com uma interface bem fácil de você utilizar, né? Então, é bem interessante essa questão do uso do TOTUS MES, tá? Você fazer o monitoramento dos equipamentos, saber o status de cada equipamento, de cada máquina, de cada recurso, é muito importante isso, uma visão, né, cada vez mais com a automação dos próprios processos produtivos. Então, se você ter essa ferramenta do TOTUS MES, é extremamente importante, principalmente para os recursos mais importantes dentro do teu processo de fabricação, né? Se você não conseguir colocar em todos, você pode colocar em parte desses equipamentos, né? Aqueles equipamentos são os principais, tá? E caso você não tiver, por exemplo, se você colocar em parte dos teus equipamentos, você colocar o TOTUS MES, os demais equipamentos, se você quiser trazer digitalização das informações de forma rápida, assertiva, você pode aí estar utilizando o aplicativo da Minha Produção, que a gente inclusive tem cases de sucesso, tá? Com essa aplicação para clientes DataSul. No final, se der sobrar um tempinho, eu vou mostrar o case lá da Valbert, né, que é uma empresa aqui da nossa região aqui de Joinville, que está utilizando, né, de forma bem interessante, bem otimizado o aplicativo da Minha Produção, tá? E o aplicativo Minha Produção, ele vem justamente, né, complementar o TOTUS MES, né? Então, nos equipamentos que utiliza o TOTUS MES, você não precisa utilizar, né, o app Minha Produção, porque subentende que já toda a coleta já é feita lá, mas nos equipamentos que você não utiliza, você pode estar utilizando o aplicativo da Minha Produção, tá? Eles são complementares e eles funcionam de forma independentes, eles não dependem um do outro, tá? Então, se você quiser só colocar o aplicativo da Minha Produção, você pode colocar, só o TOTUS MES pode colocar, ou se pode colocar ambos, também pode colocar também na sua empresa.
Quais são as vantagens, né? Principalmente são visões de baixo custo, então você traz mobilidade, né, com baixo investimento da tua fábrica, né? Principalmente na parte de tecnologia, né? Você pode disponibilizar com Wi-Fi dentro da fábrica. É uma solução online, ok? Que você pode estar colocando um dispositivo, um totem lá. Você tem conceitos, né? Que você tem de funções que você tem lá no PCP, né? Reporte por ordem, por chão de fábrica, ou por ponto de controle, que seria o reporte por operação, você pode fazer a partir do próprio aplicativo. O pessoal da área de produto ali desenvolveu várias melhorias nesse ano, né? A questão da consulta de saldo, tem a parte de a consulta do saldo, a consulta das reservas, permite a requisição manual, CNN de serviço, permite a requisição manual dos componentes, principalmente acontece, né, que você quer, no momento do reporte, fazer a requisição pelos lotes, ou se você reporte no conceito, né, pelo padrão, tem ordem de serviço processo, você faz o reporte por ordem de processo, onde faz a requisição automática via backflush. Mesmo assim, nesses casos, você gostaria de identificar quais são os lotes que vão ser requisitados. Tudo isso pode ser feito a partir do aplicativo. Se você tem o chão de fábrica do DataSul, né, as paradas de máquina, solicitação, né, de serviço para manutenção, né, tudo isso pode ser feito a partir do próprio aplicativo da minha produção. E eu acho assim, uma das coisas mais importantes do aplicativo, você pode modelar os layouts de apontamento de acordo com o processo de fabricação. Eu sempre comento com os clientes que antes você tinha que olhar para a tela e adequar o processo para o apontamento. Agora não, você olha para o processo e adequa o formulário, né, o layout de apontamento no aplicativo de acordo com o teu processo. Então isso já é um ganho bem interessante com relação a isso, tá? Né, principalmente para agilidade no processo. Aí nós também, até para, vamos dizer assim, poxa, já que eu ganhei agilidade com o aplicativo na minha produção, eu preciso também ter agilidade na gestão das informações, porque antes, se eu tinha um papel, às vezes eu demorava 5 horas, 6 horas, um dia para fazer o input dessa informação. Agora não, com o aplicativo eu tenho basicamente informação online. Então, a área de produto também fez a disponibilização dos dashboards de produção. Tá? Esses dashboards eles estão liberados, né? E uma coisa que é bem legal, né? Eles estão liberados de forma gratuita para os clientes, né? Porque o aplicativo da minha produção ele tem um licenciamento próprio, né? Por ser um aplicativo. Agora, os dashboards de gestão à vista, eles são liberados também no produto padrão gratuitamente, como se fosse uma opção de menu, né? Então, e uma coisa que é bem legal, que a própria equipe de produto, ele fez a disponibilização desses dashboards e fez a liberação também para clientes de forma retroativa no release. Então, a partir do release 12.1.22.09, você já tem o 22.09, né? Você já tem a liberação, né, dos dashboards de forma gratuita, né? Tem todo um procedimento lá só para atualização do menu, né, e da questão, né, de liberação de segurança de acesso ao programa, mas são bem interessantes esses dashboards, eles permitem que você faça a modelagem do layout, esses dashboards eles permitem que você né, identifique qual que é o status de apontamento de cada máquina que você quer monitorar, pode fazer a montagem, né, com relação à visibilidade do refúgio que foi apontado, os motivos do refúgio, permite fazer o detalhamento. Aqui até no modelo que eu fiz, né, que inicialmente é o modelo de injetoras, né, que eu quero fazer um monitoramento, mas aqui também eu iniciei também todo um processo de linhas de montagem, eu também posso ver essas linhas de montagem também. Aqui eu tenho a das injetoras, onde eu posso ver o status de cada uma das injetoras, ver qual que é o status, quantas máquinas estão trabalhando, quantas estão paradas, quantas estão ociosas, quantas estão em setup, quais são as ordens que estão em andamento, quais são as ordens que estão paradas, ver o detalhe dessas ordens, né? Que isso a partir de uma tela única, extremamente fácil de utilizar e de você fazer a configuração. Então foram gerados vários monitores para você, né, no dia a dia. Então é bem legal essa visão que a gente tem, ok? Aqui esse aqui que é das montagens, né?
Isso, ó. Antes eu tinha lá uma visão, né, que é só das injetoras, aqui eu quero ver a visão das montagens, verificar como é que está o status, né, de cada linha de montagem, o que está sendo produzido, se já foi produzido, né, parcialmente, qual que foi a quantidade que já foi produzida, os detalhamentos dessas informações. Se você tem um processo de fechamento, né, você pode ajudar na questão das ordens que vão ficar críticas, né, que às vezes acontece isso, você está fazendo a movimentação, e aí aqui já consegue monitorar quais são as possíveis ordens que vão ficar críticas, né, no possível fechamento. Da mesma forma, fazer todo o monitoramento de saldos de estoque também, né? Principalmente se você trabalha com lote, fazer um monitoramento dos saldos, né, que estão vencidos, que vão vencer, né, qual que é a perspectiva de vencimento, a questão de variação do preço médio. Então, é uma flexibilidade bem interessante que você pode colocar tudo isso configurado para os usuários. Você pode criar visões específicas, por exemplo, aquela visão do injetor, eu crio aquela visão especificamente para a área de injeção, ok? E eu libero somente para os usuários de injetoras. Eu tenho uma visão que é só para as linhas de montagem. Eu vou liberar somente acesso para os usuários de montagem. Então, fica muito simples de você administrar, né, os monitores, né, e os dashboards e as visões que você quer colocar dentro da produção. Isso aí, juntando com o aplicativo da minha produção, permite que você tenha uma agilidade muito grande, né, e uma administração, a possibilidade de administrar de forma online a tua fábrica, tá? Eu acho fantástico. E na visão de custos, só um instantinho. Na visão aqui de custos industriais, né, a gente focou principalmente, né, o processo de fechamento, né, e também facilitar esse processo de fechamento, que muitas vezes ele pode ser traumático, né, para alguns clientes em função da variedade de rotinas que você tem, né, você tem rotinas que você tem lá em custos, você tem rotinas lá que você roda lá no controle de estoque, tem processo de fechamento, então às vezes você até tem que montar tipo uma colinha, né, onde você tem todo o passo a passo, onde você vai fazer o processo de fechamento, tá? E a partir, né, da visão de produto, né, o objetivo foi fazer o quê? Dar mais usabilidade e facilidade para o processo de fechamento e também a visualização, né, de dashboards numa visão mais agrupada dessas informações, tá? E aí nós temos aí o cockpit de custos, tá? Que é justamente para facilitar o processo de fechamento e análise das variações, né, do preço médio que você tem, e o Fast Analytics também, tá? E aí, na questão do cockpit de custos, então, isso também já está liberado para você, que é cliente, tá? Já está liberado lá para lá. No canto esquerdo, a gente tem aqui é, toda a sequência, né, de pré-fechamento, né, de fechamento e pós-fechamento, né, do cálculo do preço médio. Aí você faz o fechamento por estabelecimento, ele já te indica quantos ACTs foram gerados, quais foram os ACTs. Você pode fazer essa análise também, quantos itens já foram calculados, pode fazer o fechamento, depois você pode fazer uma análise da variação do preço médio, variação do GGF também, que às vezes pode acontecer de um item ele ter ficado supervalorizado, subvalorizado, e você pode fazer uma análise, né, com base nas movimentações, você pode fazer tudo isso a partir do próprio cockpit de custos. E outro detalhe que é importante, né, antes nós tínhamos vários programas que eram no Progress clássico, né, e aí nós estamos fazendo aí dentro do processo de modernização do próprio DataSul, a gente está migrando também as telas para HTML Web, e aí você tem também comparativos de custo, tá? Também HTML Web, custo real versus o padrão, né? Também tem toda a parte de indicadores, né, de variação lá do GGF, de mão de obra, lá você também tem todo ele na parte web também, e isso aí já está disponível para você, né? É só, se você não tem acesso no menu, tá? É simplesmente porque o teu usuário não tem acesso. Conversa lá com o pessoal da LTI para liberar acesso para que você possa usufruir, né, do cockpit de custos, daí, tá? Então, se você quiser aí ter uma visão mais agrupada, mais gerencial, tá? Aí você pode ter o Fast Analytics, né, que é o Good Data, que também é de um parceiro, né, que é da linha do Fluig também,
tá? Então, ali você já tem pacotes prontos, tá? A gente está aqui na semana do back-office, né? Existe um pacote lá que é para manufatura, mas você tem outros pacotes lá que já são prontos. O que eu falo pacotes prontos, né? Você, quando entra no Fast Analytics e você chama o pacote de manufatura, você não vai receber simplesmente uma tela em branco, tá? Você vai receber lá toda uma tela já pronta, né? Um pacote pronto, já com esses gráficos, né? Essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês já são gráficos prontos que são gerados a partir da integração das informações, né? Que vem lá do DataSul, vai para o Fast Analytics, né? E a partir da integração dessas informações, são gerados todos esses gráficos de acompanhamento, né? São gráficos aí de acompanhamento, né, de custos de produção, a questão de custo de material, custo de mão de obra, a evolução desses custos ao longo do período, tá? A mesma coisa com relação a refugos, a quantidade reportada, a questão de faturamento, a questão de custos, né, de produção. Então, tudo isso você pode ter, né, de forma agrupada, gerencial, a partir do Fast Analytics. Daí, tá? E ele te permite, bom, já que, como você já tem uma base de dados já toda alimentada com as informações, aí você também pode, você mesmo, gerar os teus próprios dashboards, né, de manufatura lá também. Tá? Só salientando que o dashboards de manufatura, ele é apenas um dos pacotes que já estão prontos lá. Você tem lá o pacote de back-office, tem outros pacotes lá que já estão prontos, que você pode estar usufruindo, né, nessa visão do Fast Analytics aí, tá? Então, se você quiser, coloca aí teu interesse de conhecer um pouquinho mais do Fast Analytics, que é justamente essa visão gerencial, né, um BI que a gente tem, né, justamente para ter essa visão mais de gestão propriamente dita, daí, tá? Aqui, ó. Isso aqui é outras telas que nós temos também com relação ao próprio Fast Analytics, né? Então, é um pacote bem completinho com relação ao dia a dia, né? Foi desenvolvido por especialistas, tá? Mas, aquilo que eu comentei, além disso, você ainda pode ter toda uma suíte, né, de desenvolvimento para você desenvolver os seus próprios dashboards, tá? Então, dentro da questão de manufatura, saímos um pouquinho, né, da manufatura, da gestão da manufatura, entramos um pouquinho, né, na questão da manutenção de ativos, justamente que a manutenção, né, eu sempre comento, né, que quando a manutenção funciona, ela pouco aparece dentro da fábrica, né, porque os equipamentos estão funcionando, né, então quando os equipamentos não até quebram, normalmente é que ela aparece mais, né, então uma boa manutenção bem realizada, ela vai aparecer pouco lá no dia a dia da produção. Ela vai aparecer mais nos indicadores de disponibilidade, né, das máquinas, né, quando, principalmente no OE da máquina, né, no impacto, né, de uma forma positiva dentro da produção. Tá? E dentro da manutenção de ativos, a gente também buscou, né, dentro do processo de modernização, né, gerar as telas em HTML, também web, que essas telas em HTML, né, se o dispositivo for compatível com o próprio ERP da TOTUS, né, do DataSul, né, ela vai funcionar em tablet ou smartphone. Smartphone eu não recomendo, porque é muito pequeno, né, porque ele é responsivo, mas pode rodar em tablet tranquilamente, tá? Se o dispositivo for compatível, ok, aí você pode criar ordens de manutenção de forma web, solicitar serviço, você pode estar lá na fábrica, né, abrir uma ordem, uma solicitação de serviço, bater foto, fazer um filme, né, e anexar essas informações dentro do próprio, né, via tablet mesmo, via mobilidade. Você não pode, né, o cliente, o cara da produção não precisa mais ou mandar um e-mail ou passar um WhatsApp, às vezes é por boca mesmo, manda chamar lá o cara da manutenção. Então, tudo isso pode ser feito de forma simples, né, com uma curiosidade, né, excelente das informações, né, porque as informações são coletadas no momento que elas ocorrem. Então, nós entendemos que o processo de digitalização da ordem de manutenção, né, tanto da sua criação até a sua execução e encerramento no final, né, ela tem que ser de forma digital, o papel tem que ser eliminado, até porque tem muitas empresas que usam papel ainda necessário, que por um certo tempo aquele papel da ordem de serviço tem que ser guardado. Então, às vezes você tem aquelas caixas, parece de contabilidade antigamente era assim, né? Aquele monte de caixas, né? Então, o pessoal da manutenção tem que guardar as ordens de serviço em papel também por um certo tempo, por uma questão de legislação. Então, nesse caso, não precisaria, né, porque a ordem de manutenção passa a ser totalmente digital. E da mesma forma,
né? Nós temos aqui o aplicativo da minha manutenção, que vem justamente, né? Se você não tem uma função web, mas você precisa de uma aplicação que roda online e offline, a gente tem um aplicativo da minha manutenção, né, que tem sofrido também várias evoluções e várias melhorias, tá? Pela equipe de produto, né? Principalmente você pode fazer a questão da criação da ordem de manutenção, você pode criar solicitação de serviço, pode anexar documentos, você pode fazer todo um processo de apontamento da ordem, solicitar material, fazer solicitação de compra, se precisar também, coletar assinatura, né? E o objetivo principal qual que é? É fazer a redução de custo, principalmente de deslocamento, né? Às vezes você tem mecânicos só para ir pegar a informação, ir lá digitar, entregar o material, ir lá pegar entregar a ordem de serviço preenchida, aí tem uma pessoa que tem que redigitar. Então, tudo isso é substituído e eliminado a partir do momento que você usa o aplicativo, né? Onde a informação é coletada no momento que ela ocorre, de forma online ou offline. Mas se for offline, no momento que o teu técnico ele chega num ponto que está online, né? O próprio aplicativo já sincroniza todas as informações de forma automática, daí, tá? Então, a gente também tem cases de sucesso de clientes usando há mais de 2 anos, aí, com um volume bem grande, né, de ordens de manutenção e usuários usando ao mesmo tempo, tá? Então, essa questão de escalabilidade, case de sucesso, a gente também tem para o aplicativo da minha manutenção também. Aqui é uma visão da coleta de assinatura, né, que às vezes você precisa, né, na entrega do serviço, fazer a coleta dessa informação. Então, você pode estar coletando essa assinatura, né, e essa assinatura já é anexada na própria ordem de manutenção, né? O cara recebe o serviço, já assina lá e já fica também registrado lá na ordem de manutenção a assinatura da pessoa que fez o recebimento do serviço, né? Indicando a qualidade dele, tá? Então, até uma visão aí de roadmap, tá? Então, o pessoal da área de produto tem investido bastante na questão de melhorias no TOTUS APS, tá? Principalmente naquela visão que eu comentei, né, do planejamento 4.0. Na questão do dia a dia da produção, investir principalmente, né, na questão na mobilidade, né, que seria o aplicativo da minha produção e dos monitores de gestão à vista. Na parte de manutenção, né, tem justamente essa visão aí de melhorias, né, de usabilidade na parte de programação e do dia a dia da manutenção, também do aplicativo Minha Manutenção. O pessoal aí tá fazendo inclusive o desenvolvimento, né, para entrega aí no final do ano de uma versão aí de produto que nós chamamos de produto de mínimo de valor o mínimo que é para poder funcionar, mas uma função de checklist também, tá? Então, aquelas inspeções que muitas vezes você usava, né, a própria narrativa da ordem, né, você vai poder criar checklist e poder, né, fazer a coleta dessas informações através de checklist via aplicativo também da minha manutenção também, tá? Então, bem interessante essa visão, né? Até para vocês entenderem que a TOTUS ela tem investido no produto DataSul, tá? E que nós entendemos que a digitalização das informações, elas são, vamos dizer assim, fator crítico de sucesso para os nossos clientes também, tá? Então, eu vou colocar aqui um videozinho também da nossa universidade, né? Porque na Universidade TOTUS, tá? A gente tem vários cursos já da própria, né, manufatura que estão disponíveis para você lá, daí, tá? Inclusive, se você ler o QR Code, que está aqui do ladinho, tá? Você mandar um e-mail, né? Você vai ganhar alguns descontos lá que estão relacionados à própria Universidade do TOTUS, tá bom? Como a gente tem um minutinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também o case do sucesso da Valbert, tá?
que eu acho que é extremamente importante, que é um case de sucesso que nós apresentamos no universo A Valbert, ela TOTVS, tá? iniciou as No uso atividades do em aplicativo da minha 79, né? produção. Com o meu pai e o tio dele, uma empresa que iniciou como tantas outras na garagem, né? Da casa do tio. A gente faz moldes para fundição de ferro e alumínio, né? A nossa especialidade é a fabricação de blocos e cabeçotes de motor. A gente adotou uma estratégia de internacionalização da empresa. Em 2018, a gente abriu uma fábrica em Monterrey, no México. Em 2021, a gente abriu uma fábrica em Houston, né, no Texas. Hoje a Valbert ela é a maior ferramentaria da América Latina. Bom, aqui na Valbert nós utilizamos várias soluções da TOTVS. Uma delas é o BI, o Fluig, o app Minha Produção, o RP, o back-office completo da TOTVS. Então, o planejamento da engenharia a gente não conseguiria jamais fazer se não tivesse o app Minha Produção. E com isso a gente refletiu ele para a fábrica. Hoje, Vou só colocar aqui, ó, mostrar para vocês. Aqui, ó, no, tá vendo o operador aqui? Aqui tem o painel da máquina, né? E aqui foi instalado, no tablet, foi instalado o aplicativo da minha produção aqui. Então, ele vai fazendo o apontamento aqui, do lado da máquina, e ele vai fazendo o apontamento da produção pelo app Minha Produção. para a fábrica. Hoje nós temos 100% digital em apontamento na Valbert. Então, nós conseguimos hoje realmente ter o nosso planejamento em tempo real com essa dinâmica. Nós já conseguimos reduzir muito na questão de paradas, né? Nossa, vamos dizer assim, a nossa lanterna mirou muito para isso, né? Para a gente ter essa redução e ganhar muita produtividade, eficiência de máquinas, eficiência de trabalho. Foi uma implantação super rápida, dinâmica do app Minha Produção. E temos aí mais de 60 usuários utilizando a solução. Ela não roda só aqui em Araquari, ela já está rodando nas outras unidades também da Valbert. Nós estamos com mais agilidade na entrega e assim conseguindo atender os prazos de entrega acordado com os nossos clientes. E o sistema da TOTVS nos auxilia no sentido de deixar as informações claras para que a gente consiga tomar decisões, né, muito mais concisas. Então, todos os outros setores acabam influenciando o resultado no financeiro. O crescimento, o desenvolvimento da Valbert depende muito de números, né, de ter informações. A TOTVS, né, hoje ela nos permite ter a empresa em nossa mão, né? A gente consegue ter todas as informações de qualidade e confiabilidade, né, em tempo real, né? E isso facilita muito a gestão da empresa, ainda tendo empresa no Brasil, no México, Estados Unidos, então a gente consegue trabalhar todas essas informações em tempo real. A Valbert, ela iniciou Vou voltar aqui. Então, vocês percebem ali, né, que a Valbert, ela tem, justamente como a informação passou a ser online, né, de toda a fábrica, isso aí impulsionou de forma positiva todas as demais áreas. Então, nós acreditamos, nós como manufatura, nosso papel importante, né, é justamente elevar o nosso cliente a um patamar, né, né, agregar patamares, né, na questão da administração da produção e da manufatura. Tá? Eu gostaria novamente de agradecer a todos pela participação. Tá? Um abraço.